O que que vocês acharam do capítulo, foi o 16, né? A gente vai iniciar por ele, depois o 17. Cada. Deixa eu só tirar aqui, eu botei a Cláudia no mudo por causa da reunião, deixa eu abrir aqui. Desculpa, amor. Desculpa, amor. Oxe, eu acho que eu fiz foi desativar o som. Mulher, eu não consigo fazer a abertura em silêncio. Deixa eu ver aqui as ferramentas, as pessoas. Tô tirando aqui. Ok, assim, tá muito beleza. Autoriza, ativação. Tá pronto. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Se alguém puder falar, eu agradeço. Sim, eu falei. Sim, estamos ouvindo. Porque eu não tô ouvindo aqui no meu celular, peraí. Tá me ouvindo, Andressa? Ou não, peraí, que eu vou já vou liberar aqui, peraí, liberar. Liberar. Deixa eu ver se eu escuto, que eu não tô te ouvindo. Deixa eu ver aqui. Tá, ok. Eu tô te ouvindo porque eu tô ouvindo do Gerson ali, mas eu não tô te ouvindo direito aqui. Entendi. Deixa eu ver aqui. Ele tá mudo e eu não consigo tirar o mudo, ó. Deixa eu ver aqui uma coisa. Ah, não, tá mudo não. Tu tá me ouvindo e eu não tô te ouvindo. O que é isso? Pois é, Deixa eu eu não ver aqui. sei. O Deixa eu meu. ver se tá ligado meu Bluetooth. Deve tá mesmo. Deixa eu só desativar aqui meu Bluetooth. Mas ele não tá conectado em nada. É estranho, é isso. Não tá conectado em nada. Eu já desativei meu Bluetooth, mas não tá aparecendo aqui para vocês. Eu não tô conseguindo ouvir vocês. Deixa eu ver aqui. Ah, peraí. Eu sei como é que eu vou te ouvir. Vou habilitar aqui, que aí eu consigo ouvir. Falar, Cláudia, de novo, Claudinha, por favor. Uh, ouviu? Tô não, mas dá para entender assim, bem de longe. Não sei por que que eu não tô conseguindo te ouvir. Fica perto do Gerson, então. É no celular? É, ó, deixa eu ativei o som. Mas e o volume? Tá baixo, tá alto? Tá alto. Ó, aqui tá como se fosse Tá desativado ali. gravando Lá no som tá informações. desativado. Pois é, mas aqui, ó, tá ativado. Ó, Aumenta o volume do teu celular. tá no máximo. Tá no máximo. Aqui. Deixa eu ver aqui só uma coisa. O que que tem esse volume aqui? O que que é isso? Eu vou botar esses aqui para me ver. Continuo não te... Cláudia, fala só para me ver se eu te escuto. Oiê. Pois é, não dá não. Não tô conseguindo. Andresa Salles está. É porque é essa aqui, ó, nessa apresentação. Da apresentação tá no mudo. Eu vou Tu só... tá indo por qual? Tá pelo computador? Tô pelo Tá me meu ouvindo? celular. Aqui é só para apresentação. Tá me ouvindo Só pelo. apresentação. Deixa eu André, só ver se eu habilito aqui no computador para ver se eu consigo te ouvir, Cláudio. Só um minuto. Tá microfone, tá alto-falante. Eu vou botar, tem que ser por aqui, porque como eu tô conduzindo aqui, deixa eu ver aqui nas desativações, tá desabilitado. oiê. Oi, eu tô te ouvindo não ainda, tu acredita? Tens a Deus, né? Barra pressionar para ativar o microfone, não quero ativar o microfone. O importante é que eu Eu consigo quero só escuta. testar aqui, alto-falante, testar. Ó, tá funcionando. Tá funcionando no notebook. Não vai pelo notebook e desliga o celular. Não, porque aí eu não consigo fazer a apresentação. Eu fico sem norte. Sai e entra de novo. Vou sair aqui. Eu vou sair para entrar de novo, gente. Peraí. Tá. Eu acho que se eu sair daqui, vai fechar para todo mundo. Eu faço Tu tá certeza mandando disso. de onde? É do computador ou do celular? Do celular. Comando é do celular. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa. Então entra pelo computador. Deixa eu ver aqui. Não, o comando tá ali.
Tá. que tu tá fazendo ali. Aí é outra coisa. Ali é como se fosse um auxiliar. Pessoas, eu acho que isso pode ser que seja aqui. Deixa eu tirar essa aqui, organizador da chamada. Tá aqui, ó, organizador da chamada. Tá desabilitado. Assistir, fixar, o som tá desabilitado, literalmente. Por quê? Gente, bora As duas configurações de som do celular. gravar. Não, eu tava falando na instante com a Isa aqui, gente. É isso que eu tô aqui impressionada Depois que porque. tu botou pra gravar, ficou assim. Tu só não escuta a mim, tu escuta a Isa, Deixa eu ver aqui. tu escuta. Ferramenta. Depois que Oi, tu tu grava, não deu pra escuta, ouvir. Andréia? Não, que eu tava. Não tava gravando. Não, mas isso não depende, ó. Porque eu tava. Deixa eu ver aqui, liberar. Não tá ativando o som. Coisa chata. Ai, vou ter que ficar só aqui no computador mesmo. Porque o jeito. Fala pelo computador também. Ou fala por aí ou pelo computador. Aumenta o volume do computador. Deixa eu só pegar, sabe o quê? Eu vou pegar o meu fone para ver se. Ah, mas eu tô falando. Tô gravando tudo. Não tem Bluetooth? Fala no telefone. Deixa eu ver aqui. Aqui. Não tá indo de jeito nenhum. Oh, benção. Obrigada, Deus. Aqui sou eu e ele não tá deixando eu visualizar vocês. Não tá deixando eu fazer nada. E é porque eu tô como gestora do grupo. Ai, configurações. Configurações. Não é isso. É lá nessa parte aqui. Ferramentas. Gravando. Eu acho que eu vou sair daqui e vou ficar só no computador. Acho que vocês vão conseguir me ouvir no computador. Eu vou só habilitar aqui o computador para. Eu Vou te tentar escuto. sair. Pode falar aí para mim ver se eu te escuto? Oiê. Pronto, voltou. Pronto. Agora só de junho, tá? Na cinética. Deu certo. Ai, não é possível. Eu estava nesse tempo conversando com a Isa antes de começar a reunião. Como é que, de repente, o negócio deixa de funcionar? Não, não aceito isso. Né? Sim. Diga aí, minha filha, qual que você achou do livro? 16. Sim. Chamou muita atenção aqui na invocação inicial, na página 120, né? Uhum. Quando ele diz: Poderosa e maravilhosa presença, nós te rendemos louvor e graça pela presença de Jesus Cristo no dia de hoje. Nós nos regozijamos na plenitude da atividade crística, na presença ativa de Deus, né? Aí ele continua aqui: da plenitude dessa presença se derrama como uma torrente impetuosa que jorra como se jorrasse das montanhas. A energia da iluminação, essa grande e poderosa corrente de vida, se lança nos corações da humanidade com todos os seus atributos de perfeição. Está fixando em cada um paz, amor, harmonia, fé e caridade. A importância de Jesus Cristo, né? Porque, inclusive, aqui, mulher, essa cachorra, só começar a aula, ela quer brincar, é incrível. Daqui a pouco eu vou ter que colocar ela aqui, porque não, a importância, né, do Cristo, né, quando ele relata que até hoje se derrama, essa energia se derrama, né, como se fossem torrentes que jorram das montanhas, né. Depois ele vai, né, os pontos energéticos das montanhas, alguns energéticos aqui do planeta. Mas o que me chamou muita atenção é o quanto a importância do Cristo, que veio para quê? Para
despertar esse amor no coração do humano, né? Porque já no capítulo seguinte, ele começa falando, né, da grandíssima, assim, impensável energia bestial que foi feita aqui antes, né, no começo das eras, que na época quando os filhos de Deus começaram pela primeira vez a esquecer a sua origem, a considerar como sua grande energia, de que eram conscientes, né? Então, a importância do Cristo para a gente sair daquela bestialidade, né? E o quanto essa energia foi poderosa, porque ela continuou latente até hoje, né? Mais de 2000 anos se passaram e essa energia continua fortemente vibrando nos corações de quem estiver aberto para sentir. Essa foi a principal, a primeira, né? A primeira coisa que me chamou a atenção. Porque o que eu percebo de Jesus Cristo é que ele saiu, óbvio, né? Ele saiu fisicamente, ó, o tamanho, né? Ele saiu do planeta, é difícil falar de Jesus fisicamente, mas ele saiu do planeta, mas na realidade ele deixou, é como se, nas minhas palavras, no meu entendimento, Tranquilo, pode ficar à vontade. se ele tivesse se fragmentado após vencer aquela batalha, né? Porque a batalha ele venceu no ato da crucificação, no momento que ele expirou, né? Sim. Ele morreu. Ali foi a vitória dele. Então, naquele momento, ele fragmentou toda aquela aura, toda aquela força, todo aquele poder, foi fragmentado, e a cada um de nós foi dado o direito de é como se um ET viesse e colocasse aqui no nosso peito um pequeno fragmento, um vagalume daquela fragmentação. Pronto, eu só vou discordar num sentido de fragmento, porque ele não se fragmentou, ele projetou. Assim como Deus nos criou, ele também criou a presença crística, né? Então, ele trouxe essa consciência da presença crística e despertou em cada ser humano essa presença crística. E quando ele veio, na verdade, ele fez algumas mudanças de DNA. Então, por conseguir fazer essas mudanças, né, e implantar essa nova, é como se fosse um novo código, entendeu? Um novo código de consciência. E quando as pessoas acessam esse novo código, elas despertam esse Cristo que está adormecido, que todos passaram a ter a partir desse movimento que Cristo fez. Tanto é que no período dele, ele fez esse despertar e fez esse movimento com os discípulos, né, com todas as pessoas que o seguiam, todas essas pessoas, elas foram despertadas para essa presença crística, né, essa mudança real de DNA que foi feita nelas. E a partir dali, todos os que nasciam com essa presença crística, só que ela teria que ser despertada. Por isso, os ensinamentos, para que as pessoas tivessem formas de como despertar essa presença crística, entende? Tem. Quando eu falo fragmentar, é uma maneira um pouco prática de dizer assim, ele se projetou, né? Sim, Entendeu? Eles nos permitiu a ter essa ligação, porque quando a gente vai um pouco até para a linha hindu, ele fala muito que nós fazemos parte da mônada, que a mônada é o próprio Deus, né? E que, à medida que a gente vai evoluindo, a gente vai subindo graus dessa mônada até a gente se juntar ao núcleo da mônada, que é o próprio Deus. E ali a gente ao momento que a gente conseguir chegar nesse movimento, a gente literalmente vai transcender no próprio Deus. Porque o intuito é que a gente vai evoluindo até chegar nesse núcleo da mônada, que é o próprio Deus. Seria mais ou menos um processo de movimentação. Cristo, quando veio,
Na verdade, ele veio num movimento em que a Terra estava passando por um processo de que ela ia permanecer ou não iria permanecer, porque era a grande briga entre os anjos, né? E aí ele decidiu vir para dizer assim, não, esse povo tem possibilidade de resgate. Nesse processo de resgate de humanidade, por isso que ele veio nesse processo de resgate de humanidade, e ele faz justamente essa ponte crística, que é o que acontecia? Os espíritos morriam e não tinham a ponte crística para evoluir. Então, muitos ficavam presos no umbral. E quando Cristo veio, ele abriu uma ponte, uma Que seria conexão, esse? entendeu? Eu não entendi muito bem o que seria essa ponte. A ponte seria a possibilidade das pessoas que morriam até antes de Cristo poder ascender e subir para o céu, certo? Essa ponte não existia até Cristo vir. Entendeu? Até lá, até esse momento, havia realmente dois mundos. Quando Cristo veio, ele quebrou essa questão dos dois mundos. Tanto é que na Bíblia ele fala da questão do rachar a terra e os espíritos subirem, né? Que foi uma forma como a Bíblia conseguiu transcrever essa passagem. Né? Que é onde quando ele morre, há uma abertura, uma rachadura, que até falam que vários espíritos subiram e aí e junto com Cristo transcenderam, né? Por quê? Porque esses espíritos estavam presos, eles não tinham como continuar a evolução, eles paralisavam e dali eles não conseguiam fazer todo o processo. E aí Cristo veio justamente fazendo essa ponte, que é justamente essa ligação, onde os espíritos, eles, por mais que eles estejam no plano inferior, eles têm possibilidade de evoluírem, né? E seguirem para outras câmaras de evolução e até conseguirem reencarnar, independente, em alguns casos, em outros, seguir o seu processo evolutivo sem reencarnação, né? Isso acontece, né? Mas ele veio o propósito dele era inicialmente esse, fazer esse processo. Mas nesse texto ele entra muito na questão muito forte, que eu acho um ponto muito interessante, dos raios, né? Sim, De a gente se ligar a esses raios, né? Esse aqui é um dos pontos principais. Ele fala de Cristo porque ele foi o precursor nesse processo, né? Esse precursor nesse processo dos raios, principalmente para uma parte da humanidade, não para todas, porque se a gente for para a área hindu, para a área oriental, ele já tinha uma visão completamente diferente da nossa e já tinha um processo evolutivo mais evoluído nesse sentido. Mas para a área ocidental era totalmente fechado. Então, quando ele vem, ele traz essa nova configuração e apesar de toda a deturpação, enfim, todo o processo das igrejas, enfim, ele traz essa nova visão que até então ninguém tinha, que a visão era olho por olho, dente por dente, sim, né? E verdade. quando ele vem, ele traz essa nova versão, e essa nova versão dele vem através dos raios. O próprio Santo Ser Crístico é um processo desse, de a gente trabalhar com o raio crístico, né? E aí, vem aí os outros mestres também trabalhando esses raios, e nesse contexto, esse texto, ele fala muito dessa questão da gente a gente tem a possibilidade de a gente se conectar através do próprio raio natural da Terra, que é o que ele fala, que são os raios que Deus nos manda, mas nós podemos ter uma conexão muito mais forte com os raios direcionados, que são os raios dos próprios mestres que ascenderam e dominam o seu próprio santo ser crístico através do próprio raio que cada um acendeu, né? Aí a gente vai para São Germain, a gente vai para Larion, a gente vai para Eumória, enfim, para vários mestres que ascensionaram através dos raios e que, podendo estar ligado a esses raios, a gente consegue fazer coisas muito maiores do que só nessa sensação desse raio natural, né? Entendi. Igual como, tipo assim, os acessos que se tinha, os raios durante quando a gente fez parte do grupo, né? Uhum. Isso, Aí, egrégora, né? E aí a gente
deixava tudo dito, quem ia acessar raio tal, raio tal, raio tal, e aí ia ver aquela programação, e de fato acontecia mesmo, né? Acontecia mesmo. Entendeu? É isso mesmo, entendeu? Então, assim, essa parte é muito interessante porque fica muito velada nesse capítulo, né? Você vê que ele fala, mas você tem que internalizar mais profundamente para você chegar, porque assim, como ele fala muito nessa passagem crística, porque aqui, na época, era tipo Semana Santa, né? Então, estava naquele processo da Semana Santa e tudo, da ascensão de Cristo, do próprio raio pessoal de Cristo, que é o domingo de Páscoa, que ele fala muito dessa questão do domingo de Páscoa. E aí ele acaba entrando muito nessa questão, mas o interessante é pegar essa visão dos raios, porque aí ele fala, inclusive no texto, que é interessante a gente ter a visão dos raios para que a gente possa conseguir ultrapassar as adversidades, né? Que quando a gente se direciona para um raio, no momento de dificuldade, a gente consegue fazer literalmente determinadas mudanças na nossa vida e também em comportamentos. Então, essa parte de o discípulo estar ligado com relação a essa questão de estar conectado com esses raios, fazem mudanças transformadoras. Por quê? Porque muitas vezes você está num processo de conflito muito grande. E aí, naquele conflito, você tem que chamar alguém para lhe ajudar, né? E aí, um dos pontos que ele fala é que você pode usar os raios que já vêm na força dos mestres direcionado para cada situação. Eu preciso de trabalhar a harmonia. Quem melhor do que Rovena ou Mestra Nada para me auxiliar nesse processo, né? Eu preciso trabalhar a direção, a decisão, a movimentação. Então, eu vou para o raio azul, né? Que aí eu vou estar ligada ali com aquela energia do raio azul. E aí assim vai, né? A gente vai se ligando a cada um dos raios. Eu preciso da cura. Vou para a Mãe Maria, que é o arcanjo da cura, né? Então, essas coisas que a gente tem que começar a prestar um pouco de aqui, ele fala um pouco, não é nem prestar atenção, mas é que ele fala que isso pode lhe ajudar no processo evolutivo, né? Ele em nenhum momento ele diz assim, não, tem que ser feito isso. Não, ele fala que seria interessante que os discípulos acessassem esses raios direcionados, né? Que é justamente que você possa ter esse contato com os raios e que nas adversidades você se lembre de utilizá-los. Sim, sim. Aí, Andressa, ai, meu Deus, fugiu a pergunta. Deus do céu, peraí. Sim, esses raios, além de tudo, assim, porque toda quebra de padrão que a gente começa a trabalhar para quebrar, sem ser, isso eu estou falando das minhas experiências, certo? Sim, claro, fique à vontade. Experiências que você se propõe a quebrar, você humanamente falando, psicologicamente, mentalmente, tal, você vai passar por um monte de sofrimentos. Com raio, você tem uma assistência enormemente e assim enormemente superior, Sim. certo? As minhas experiências com raios, que eu trabalhava muito com os cristais, até que os meus cristais eu optei para energizar na Terra, fui procurar, não encontrei mais nenhum, 27 cristais. Foram todos entregues. Amiga, 27 cristais desse tamanho, não tem noção não, quase eu ficava para trás. Então, as minhas experiências com os raios, elas foram, assim, uma das coisas mais lindas que eu já tive o prazer de presenciar dentro da minha espiritualidade, sabe? E quando eu comecei a estudar a espiritualidade no grupo, eu mesmo um bom tempo depois, pelas anotações que tem aqui nesse livro, de anos atrás, quando a gente estudou, gente, eu era outra pessoa. Eu era outra pessoa. Eu vejo aqui, ainda bem que eu anotei com lápis, que dá para apagar.
Às vezes eu apago aqui, eu digo, meu Deus, se a Andressa estivesse aqui, estava morrendo de rir, porque não tem condição. Como é que eu leio tudo isso e escrevo outra coisa que não tem nada a ver? Porque a capacidade que a gente tem de perceber é muito pequena, né? Assim, e eu, assim, o que aconteceu comigo, que foi a condição de entendimento, né? A condição de ver, de ter olhos para ver um pouco mais além. Muito embora ainda seja muito cega, né? Mas eu consigo ver mais além do que antes de eu começar. Coisas que se eu fosse passar na carne para aprender, meu amor, era pancada, era muito pancada. É o que eu acho, né? Tranquilo. Isa? Oi. Oi. Esse capítulo para mim, ele foi muito interessante porque ele fala muito da questão de você acreditar em si. E Sim. quando do que a Claudinha acabou de falar, né? Quando você faz essa mudança, porque realmente é uma mudança. Algo em você muda e não tem como não mudar. E quando você faz essa mudança, passar por esse, ter a presença dos raios, ela é um pouco mais reconfortante. Ainda é doloroso, é complicado, mas quando você tem a certeza de que tem alguém ali com você, fica mais tranquilo, sabe? Fica bem mais tranquilo. E tem uma partezinha que ele fala que me chamou muita atenção, que é: não desanimeis se não sentires a manifestação imediata desta harmonia que desejas, mas prosseguir sentindo a presença conquistadora, que foi muito o que foi trabalhado em mim esses dias, de duvidar da minha espiritualidade, duvidar de muita coisa na vida e duvidar até de mim. Porque quando a gente passa por esse processo, é, eu não sei se com vocês foi da mesma forma, mas comigo eu estou perdendo a minha identidade. E essa perca de identidade, ela é um pouco assustadora, porque você sai de trás de todos aqueles arbustos que você estava e você começa a ter autorresponsabilidade de dizer: não, é assim porque é assim, é assado porque é assado. Aquelas crenças limitantes que você tinha antes, você não tem mais. E o capítulo traz muito isso para mim, de que tem essa questão, né? Que ele fala de Jesus Cristo. Eu acho que ele fala de Jesus Cristo porque não tem Tá. exemplo maior e melhor na Uhum. humanidade, em todo e qualquer canto, para ser utilizado. Como a Andresa mesmo falou, né? Que quando ele veio, que é como a própria Bíblia diz, quando o Verbo se fez carne, né? A nossa história mudou. A gente tem agora a questão, a questão não, a oportunidade de sentar, de poder conversar e de que era isso. A gente tem o eu sou para nos ajudar a evoluir e esse eu sou pode ser o raio que mais se aproxima de você. A gente tem um embasamento. É, isso mesmo. Fox? Fox? Tá aí? Oi, é porque travou aqui. Ah, sim. Tua visão desse capítulo? Sim, pois é, eu estava vendo várias coisas paralelas, né? O principal de tudo é agradecer pelas coisas boas. Temos que agradecer pelos desafios e pelas provações, compreendendo que elas são oportunidades de evolução e aprendizado. E orar. Orar, acreditar, fazer por onde com fé, né? A fé é o principal ponto de tudo para a gente. A gente tem que ter fé. Porque eu fui ver o que era ação de graças, o que era. Uhum. Ele falava de ação de graças, aí eu vi que era reconhecimento divino. Agradecer pela conexão direta
com o divino através do eu sou, né? A gratidão é vista como chave para ancorar qualidades como amor e harmonia. Eleva a vibração para a situação da energia da iluminação. O que ele fala que uma parte que eu gostei é que quando dizeis eu sou a presença conquistadora, eu ordeno a esta presença eu sou que governe perfeitamente minha mente, lar, negócios e meu mundo. Tereis expedido o maior decreto que se possa proferir. Precisais apenas sentir esse poder sustentador, revelado ou não na aparência, até que encontreis a perfeição manifestada em vossa mente, lá e em vosso mundo. Eu vou ter orar, acreditar e fazer por onde com fé. A atitude mais louvável do discípulo é bendizer e alegrar-se continuamente com qualquer revelação que chegue ao seu companheiro, conservando assim a porta aberta para o tempo, todo o tempo, para essa gloriosa presença interna. Na minha mente é o seguinte, eu penso, todos os capítulos são praticamente a mesma coisa, é orar, vigiar, acreditar, ter fé e saber que a presença está na gente, que a presença somos nós, o eu sou somos nós ligados com um superior divino. Na minha concepção é isso. E ele fala muito, né, nessa coisa de você aprender, além de você aprender um pouco sobre isso, sobre o sou, sobre aplicar o eu sou na sua vida, mas também de você não reter esse conhecimento, né? À medida que você tem esse conhecimento e que alguém precisa desse conhecimento e ela está aberta a esse conhecimento, porque isso também é muito importante, é o entendimento de que a pessoa está aberta ao conhecimento, cabe a você ser essa pessoa que agrega nesse conhecimento, para que você possa disseminar esse conhecimento para essa pessoa. E que não é porque você está falando do livro de ouro que essa pessoa vai mudar, porque ele também fala uma coisa muito importante nessa parte desse capítulo, que o desenvolvimento ele é pessoal. Então, é a pessoa com a pessoa. E que cada um vai ter o desenvolvimento que se prontificar a querer, né? Volta para aquele capítulo que a gente falou do querer, né? Querer com intenção, querer com a vontade de querer. Para quê? Para a gente conseguir realmente ter esse desenvolvimento, né? E ele fala que a gente vai ter situações de dificuldade, vai ter situações difíceis, mas que esse processo de entender que está passando por uma situação de desenvolvimento e ser grato por esse processo, você vai desenvolvendo essa força na presença. Por quê? Porque você vai cada vez mais ligando essa presença. Uma coisa que a Isa falou agora, que eu também coloquei aqui, sobre essa questão desses registros que a gente tem, dessas crenças limitantes, que é os registros de obstrução, né? Que a gente tem, que a gente coloca para si e aquilo é como verdade. E a gente começa a ver que, quando a gente começa estudando o livro, a gente vai vendo que essas verdades, essas crenças, elas não são absolutas e que elas são, na verdade, limitações que a gente se coloca e que, à medida que a gente vai tomando consciência disso, a gente vai mudando essa visão dessa obstrução que o cérebro está condicionado a viver, né? E aí onde entra essa coisa que a Isa falou muito engraçada agora de eu não consigo, como é que tu falou, Isa? Não reconheço, nem consigo me reconhecer, como se eu não se reconhecesse mais, como se fosse uma pessoa diferente, né? É a perca da minha personalidade, perca da minha identidade, Pronto, porque eu estou me reinventando. Isso, e porque é agora que você está se descobrindo, porque até então você vivia nessas camadas, né? E ali permanecia naquelas camadas e a coisa não movimentava. À medida que você vai tirando essas camadas, vai desobstruindo esse cérebro, vai desobstruindo essas visões que você tem de mundo, vai ampliando essa visão, vai mudando o foco, né? Hoje a gente teve uma palestra muito interessante e teve um momento da palestra que foi muito legal,
porque ela citou uma questão de existem dois tipos de pessoas, pessoas que, numa situação de dificuldade, elas vivem aquela dificuldade, né? Tipo, meu pobre ser, minha pobre alma, minha pobre vida, e existem aquelas outras que vê os momentos de dificuldade, sentem as dificuldades, mas entendem que são oportunidades de crescimento. E Copo vazio, essas... né? Hã? Copo, a metade cheio d'água. É um copo vazio ou um copo cheio? Pronto. Metade faltando, né? E aqui ele fala muito isso também, né? De você começar, no momento que você começa a fazer essas ressignificações, né? Essas mudanças, você começa a mudar um pouco essa visão. E ele, nesse capítulo, eu achei super interessante, porque ele fala do povo de Atlanta, né? Porque o povo de Atlanta se ligou a essa presença eu sou. E na hora que eles se ligaram a essa presença eu sou, eles começaram a achar que não era a presença, e sim eles que realizavam as coisas. Exatamente. E aí, nesse processo, eles se perderam no ego, né? E isso é um ponto que ele também alerta aqui, que a gente tem que estar ciente que o processo que a gente está fazendo é um processo de ligação com essa presença, a gente desperta esse Deus em nós, mas a gente também pode levar ele à ruína se a gente não souber doutrinar o nosso ego. É E verdade. esse processo é muito interessante porque ele fala, né, que na analogia ele diz assim, o cérebro é assim, o eu sou é o motor, você é o avião. Ele fala isso, eu achei super interessante. E aí quem comanda não é o corpo, é o motor, porque se o motor não ligar, não tem como esse avião sair. E aí ele fala que a presença é esse motor, né? E aí é ela que impulsiona, é ela que faz o movimento. A gente está ali, a gente vive em si, a gente tem a graça de poder se ligar com essa presença, mas quem realiza é a presença. E isso tem que ficar muito, assim, claro, para também a gente não entrar nesse momento desse ego de achar que o processo é nosso. A gente tem um processo de desenvolvimento, mas esse processo, muitas vezes, da precipitação, não é só nosso, entende? É a gente com a presença. E que a gente entenda isso, a gente aprenda a ser grata a essa presença e o quanto ela é um motor da nossa vida. E cada vez mais que a gente estiver ligado com ela, mais realizações a gente consegue. É porque a gente tem muita coisa, muita tribulação, muita história, e às vezes é difícil você conseguir se ver positivo em situações muito difíceis da vida. Olha, posso falar? Pode? Não me lembro onde é que bota a mãozinha para ver. Eu não me lembro. Tem uma mãozinha aí desenhada, Claudinha, no teu vídeo. É Pois porque é, eu não vou. eu não Mas sei tem onde é uma que mãozinha que você, minha filha, pode apertar e bota. levantar. Quando minha filha quiser falar, que aí eu paro e você fala. Quando eu não encontrar ela, eu faço assim, viu, professora? Eu não Faço estou assim. lhe vendo, você está sabendo que eu não estou lhe vendo, está só a sua fotinha. Também está desabilitada o seu vídeo, não está habilitado, viu? Eu estou muito Então desabilitada. eu não tenho como ver. Aqui tá vendo, aqui dá para ver. Eu não Eu consigo ver também ela, não, consigo juro por ver, eu Deus. consigo ver. Eu Ah, não tu que não. consigo ver, não. Tô vendo, não, gente. Hoje, realmente, ele resolveu dar o bloco total e eu não consigo ver ninguém. Eu só vejo a fotinha de vocês, gente. Sério mesmo. Hoje Pronto. ficou totalmente no bloco. Ele disse assim: hoje eu vou ser diferenciado com você. Eu, tá bom, então tudo bem, tá tudo certo. E a vida continua, e é sobre isso. Tá tudo certo. Não vou me Passa. incomodar com isso. Pronto. Passa, Kira. Para. Faz. E uma coisa que ele colocou, que eu achei interessante, né, que é essa coisa da gente prestar atenção nessa questão dessa lei de resistência, porque ela diz que no momento que a gente começa a duvidar, né, de alguma situação, como a Isa falou, aí eu duvidei muito da minha espiritualidade e tal, isso é um processo que o cérebro faz, Isa, de querer voltar para o início. É um processo de resistência à mudança. E é natural isso acontecer, né?
que é justamente o que eu até coloquei aqui, ó. Enfatiza aqui na dúvida sobre a existência da presença, é um resultado da falta de força para enfrentar a lei da resistência. O que que acontece? É tanta mudança que às vezes você diz, ai, gente, eu não consigo mais, eu não tenho mais força. Aí você começa a, será que existe mesmo? Porque é tanta tribulação que eu acho que não existe, não. Por quê? Porque é o cérebro querendo voltar a um ponto que, mesmo você querendo, você não consegue, porque você já, é o que eu digo, que você já tomou pílulazinha vermelha. Então, não tem mais como voltar a ser como era antes. Você já entende o que é a Matrix e você já entende o que é o mundo real. Então, não dá mais para ser, entendeu? Então, você vai ter que quebrar literalmente, enfrentar essa lei da resistência, que ela é inicialmente bastante forte, depois, com o tempo, ela passa a ser mais branda. Não que ela deixe de existir, diga de passagem, hein? Ela não é que ela deixe de existir, porque a gente vai, lembra que eu disse a vocês que as crises, elas continuam acontecendo, é que a gente só vai deixando de ter tanta catarse, mas a gente continua tendo as crises, porque a gente sempre vai estar mudando os nossos ciclos e cada mudança é uma nova oportunidade de crescimento. Então, são novos desafios, novas visões, novas coisas que se apresentam, aquilo que antes você não conseguia enxergar, você passa a começar a perceber. Então, é esse processo que é o processo de crescimento, que é a parte muito interessante de se entender, né? E fica muito esse processo de a gente conseguir começar a enfatizar essas mudanças para que a gente comece a, literalmente, a fazer esse processo de alteração de comportamento, né? Aqui ele fala, como tu falou, que o cérebro é o primeiro local onde começa a se registrar a obstrução, porque é o ponto de contato com ideias errôneas, as quais se registram rápida e intensamente na estrutura cerebral. Por ser esse o campo de atividade atômica, ou seja, está lá bombardeando. E aí, meu amigo, é complicado. É a verdadeira batalha, né? A verdadeira batalha. Essa semana, semana passada, aliás, eu estava assim, bem abatida. E aí, teve uma menina num grupo que começou a conversar comigo, e ela dizendo, dando o exemplo dela, e ela teve uma hora que ela disse assim, eu estava tão chateada, mas aí eu pensei, mas se essa missão me foi dada, eu dou conta. É porque eu dou conta. Se Deus, que me conhece mais do que eu mesma, me deu essa missão, óbvio que ele sabe que eu dou conta. Ele não ia dar uma missão para uma pessoa que não sabe, não tem condições. E aquilo, sim, me caiu muito, muito grande, sabe, dentro de mim. Eu disse, gente, como assim? Como assim eu vou conseguir fazer isso aqui e eu não consigo fazer isso aqui por quê? Porque eu estou cansada? Como assim? Não existe descanso, né? Vamos lá. E aí, porque o seu ego, ele vai te dizer, você tadinho de você está cansado, você não sei o quê, você merece mais, você pode, né? Era para você estar melhor, coisas desse tipo e das mais diferentes formas para te abater, né? Mas uma coisa que esse último ano me deixou muito, muito feliz comigo mesma foi o meu contato com a minha espiritualidade. É tanto que no dia do meu aniversário, amanheceu o dia, e antes de eu me levantar, eu senti uma vontade imensa de agradecer a toda a minha espiritualidade, sabe? Foi assim, é como se eu estivesse vendo. Olha a intimidade, olha o grau de intimidade, gente. Todo mundo. Entendeu? Como se eles viessem aqui tomar café da manhã comigo, sabe? Sim. E isso, para mim, pessoalmente, particularmente, foi muito importante. Porque essa certeza, dentro desse cérebro tão bombardeado por tantas contravenções, né? Por esse meu ego, por esse meu eu inferior, tão fortemente gravado, porque ele é palpável, porque ele é visto toda hora, né? Então, eu me senti muito feliz por isso. Muito feliz mesmo. E
Foi um transpor muito grande, né? Foi o que você também falou, Isa. Você saber que você não está só. Veja bem, na primeira vez na minha vida que eu estou morando só, foi a primeira vez que amanheceu o dia do meu aniversário e que eu tive assim, uma vontade muito alegremente, de agradecer minha espiritualidade por ter estado esse ano inteiro comigo. Então, são descobertas que você vai fazendo, né? São certezas que você vai galgando e você vai, como é que eu posso dizer? Sedimentando dentro de você, tornando elas reais, né? Então, como todo esse trabalho que ele fala nesses 2 capítulos, na minha percepção, eles só podem ser feitos se você meditar muito, primeiro, decretar, certo? Porque quando você começa a decretar o eu sou, você vai condicionando sua mente, certo? Você vai condicionando, porque não começa na mente. Sim. Quem direciona é o coração, né? Mas o veículo de primeiro contato é a mente, ali é o motor, né? Vamos dizer assim, que o coração é a direção, né? Você vai comandando se é para o bem, se é para o mal. Mas ali, quando eu decreto, você acostuma, você, por repetição mesmo, você vai condicionando, e aí depois você vai entrando na meditação. É a única forma que eu acho de começar a cumprir todas as sugestões enormes que são sugeridas nos capítulos 1 a 1. Isa, tu levantou a mãozinha, pode falar. Ai, peraí que eu tava chorando, a Claudinha fez eu me emocionar, porque é muito interessante, porque que ela falou uma coisa, né, que a gente esse capítulo em si, ele fala muito que está na sua cabeça, de você acreditar, né? E é muito gratificante e ressignificante na minha vida passar por esse processo de ressignificar a mente, porque a depressão, cientificamente falando, né, ela é um defeito no cérebro, né? E de que são crenças que foram colocadas e você ressignificar tudo isso que você vive, né? E essa parte ela fala assim, quanto mais longe você estiver, quanto mais você questionar, mais difícil vai ficar, mais longe a presença eu sou, mais longe vai ficar. E quando você entende e você começa a respirar e dizer, não, isso existe, eu não estou ficando louca, eu não estou sozinha, eu acredito, e como a Claudinha falou, e eu decreto, fica mais interessante, porque nunca é nos dado uma batalha que a gente não pode conseguir. E quando você cresce com aquelas crenças de você não consegue, você não consegue, você não consegue, quando você começa a conseguir, é muito interessante, porque muda todos os seus princípios, muda todo literalmente você, sabe? E você começa a enxergar além dos olhos humanos, além da crença limitante da gente. Foi essa fala da Claudinha foi muito interessante, muito tocante para mim. Que bom. Gerson? Já está no outro capítulo? Tá no outro capítulo, no 17. Certo. Não, como eu falei da outra vez, ele fala dos Andes, né? Sim. Que são os Andes, né? O cenário de uma catástrofe espiritual em um passado remoto. Local mencionado pelo mestre para ilustrar o surgimento do mau uso da energia divina e seus trágicos resultados. Então, é justamente o que a gente estava falando. A gente tem o poder, né,
é nos dado o poder, e também é nos dado as atribulações, é nos dado tudo pelo livre-arbítrio. O que vem é o que a gente planta. Só que a fé permite crer no que não se vê. É um dos mais poderosos meios de abrir a porta da atividade consciente da luz na presença do Sol. Quem tem fé tem tudo. Às vezes, pessoas que não são católicas, nem evangélicas, nem espíritas, nem nada, não têm religião, até ateus, se eles têm fé, se eles trabalham, se eles fazem por onde, as coisas para eles acontecem. Eu estou falando aqui materialmente, né? Não Sim. espiritualmente, materialmente, que é o que a gente busca aqui na vida, na Terra, né? Vocês falaram lá no começo sobre que ele fala muito de Jesus Cristo, né? Aí eu fui saber porque também que dentro das correntes espirituais, né, ele foi São José, pai de Jesus, né? Nas hierarquias espirituais. Ele teve Ah, diversas sim. encarnações na Terra. E uma delas foi como São José, o pai adotivo e terreno de Jesus Cristo. Sim. Porque eu gosto, quando eu vejo uma coisa, eu gosto de. Meu estudo é assim, eu vou, por exemplo, o que é velar, velado. Até um tempo atrás eu não sabia o que era velado. Eu, fui estudar, saber o que é velado. No sentido, tem vários sentidos, na verdade, né? Tá obscuro, tá escondido, tá velado, tá dentro de você, mas você não sabe que tá. É justamente isso que acontece. Ele bota aqui, ó, tenho a certeza que os discípulos não compreenderão como a dúvida assume forma sutil algumas vezes. Uma interrogação que surge na mente, consciente ou não, sobre o poder total da presença do Sol é uma forma sutil de dúvida. Aqueles que desejam ou procuram argumentar sobre a questão da realidade, da grande verdade de vida, quer o aceitem, quer não, estão admitindo dúvida em suas vidas. É o que eu falo. Às vezes eu falo para a pessoa, cara, vamos fazer isso aqui, mas tu acha que dá certo? Eu digo, dá não, dá não. Contigo não, porque tu radeou a tela negativa, então pronto. Eu tenho que fazer o que é certo. Se eu estou dizendo que dá certo para mim, dá certo para mim. Agora, quando tu acreditar no teu tempo, na tua espiritualidade ou qualquer coisa, então dará certo. Aí ele fala dos Andes, né? Foi o lance da catástrofe, teve um aquecimento espiritual. Ele fala que a região abrigou uma civilização muito antiga, onde pela primeira vez os seres humanos começaram a esquecer a sua origem divina e a manipular a energia cósmica, o poder eu sou, para fins egoístas. O mau uso da energia. O forte egoísmo gerou uma grande angústia e distorção vibratória. Saint-Germain relata que a humanidade tem apenas uma pálida ideia da desgraça que foi forjada quando essa força poderosa foi mal utilizada. E é o que acontece até hoje, né? Muito mal utilizada essa força que para o mal, para as coisas ruins. O mal é muito relativo, né? O que é o mal para mim pode não ser o mal para você, o que é o mal para. Estou falando no sentido figurado. Então, o que eu penso sempre é a fé. Aí eu guardei que a fé, hoje em dia, não é uma mente racional e sincera, que uma vez tenha voltado a sua atenção para a presença eu sou, nela se mantém com firmeza para discutir, duvidar ou suspeitar da onipotência dessa grande presença. Então, onde houver dúvida, que eu leve a fé. Então, é o meu pensamento. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre esse capítulo? Aproveitando aqui o gancho da fé, né? A fé é o transporte, é o único transporte que a gente tem para a gente chegar onde a gente quer e que nem a gente, que ninguém consegue ver, aquele local que ninguém consegue ver, aquela situação que ninguém consegue perceber. A fé é a maneira que você tem de expressar toda a força que há em você. Porque a fé, ela não é
no santo, ela é na sua presença, ela é a expressão da capacidade da sua divina presença, do seu eu sou dentro de você. É por isso que quando a gente tem fé, tudo se realiza. Porque quando você tem fé, você está afirmando, não em mantras, não em palavras soltas, como queira, mas com a sua energia, você está direcionando ela para aquela certeza que a sua divina presença manifesta em você. A fé é a voz da sua divina presença. Você não precisa nem saber que tem a divina presença. Você não precisa saber de nada. Às vezes uma pessoa que não sabe nem ler e ela tem uma fé tão grande, ela consegue coisas enormes. Ela às vezes tem fulano acende uma velhinha para mim e a pessoa não sabe nem o que é, mas ela tem a divina presença tão ativa dela através da fé que ela realiza. Sim. Está entendendo? É a manifestação da sua divina presença para aqueles que não têm esse acesso que nós temos aqui, né? Porque nós estamos num cenário de imenso conforto, né? A gente pode se reunir sem sair de casa, a gente encontrou pessoas, não por acaso, é lógico, que acreditam na divina presença, que acreditam no teor dessas reuniões aqui, mas existem pessoas que elas estão numa situação física e social, às vezes, tão distante dessas possibilidades nossas, que, sei lá, está num pé de serra, sei lá, pessoas que nem sabem ler, que estão lá na África, que estão no meio de uma guerra, que nunca puderam estudar, mulheres que nunca puderam sair de uma burca, né? Mas elas têm a fé. E o que é essa fé? Eu estou só assim retratando, entendeu? Que essa fé, ela é a mais genuína expressão da sua divina presença eu sou, quando você nem sonha que tem essa divina presença. Eu vejo assim, a fé é a nossa certeza, né? A fé é aquela coisa que nada abala. Eu tenho fé e pronto. Eu tenho fé nisso e pronto. Isso vai ser assim e pronto. Por quê? Porque é a minha fé. E aí ele fala justamente disso. No final, ele destaca essa questão que as portas dos ensinamentos não estarão totalmente abertas enquanto houverem dúvidas. Então, se existe a fé, não existe dúvida. Então, se não existe dúvida, o ensinamento vai chegar, independente de ter um livro, de não tê-lo. Eu tive uma situação muito interessante, justamente falando sobre essa questão do ensinamento, porque o ensinamento necessariamente ele não está nos livros, ele está na abertura que eu dou para esse conhecimento. E eu estava em uma casa espírita, né, numa casa de umbanda, e a gente estava estudando o Kybalion, e tinha uma pessoa lá que ela não fazia parte do nosso grupo do Kybalion, e ela tinha um problema muito grande de interpretação textual. Ela não conseguia interpretar um texto, ela não conseguia mesmo, ela tinha dificuldade da leitura e entender aquilo que ela estava lendo. Então, as pessoas, muitas vezes, com relação a essa pessoa, sempre não tratavam ela mal, mas não tinha aquela confiança na pessoa, né? Por quê? Porque a pessoa tem limitação, a pessoa isso, a pessoa aquilo, parará. E aí, nesse dia, a gente estava fazendo a gente estava estudando o primeiro princípio do Kybalion, que era Deus, né? E aí, uma das pessoas que estava presidindo essa reunião do livro Kybalion chegou para cada um e disse: o que é Deus? Aí, um amor, o outro, fé, esperança, força. E ele olhava para a gente e disse: meu Deus, que bando de abestado. Não acredito não que esse povo está lendo o livro de ouro e está me dando essa resposta, não. E ela, sem nunca ter pego no livro do Kybalion, nunca, mas é nunca, ela chegou e disse assim: Deus é tudo. Deus é tudo, Deus é nada. Deus é o pássaro, Deus é a pedra, Deus é tudo. Porque Deus está em tudo e tudo está em Deus. E isso é Deus. E quando ela terminou de falar, todo mundo ficou olhando para ela e disse assim: meu Deus, é como se ela estivesse estudando o Kybalion.
Então, é exatamente isso. Quando eu tiro as minhas dúvidas, o conhecimento que eu preciso, ele vem, mesmo que não seja em livros, porque ele vem. Ele não precisa de nada, ele só precisa da minha fé da possibilidade. É quando eu não duvido mais, quando eu coloco para mim aquilo como uma certeza. Então, o livro é só um meio, mas eu posso não ter esse livro e ter o mesmo nível de conhecimento. Por quê? Porque o conhecimento ele não está nos livros, ele está na presença. E a presença está em cada um de nós. Verdade. Eu acho que aqui a gente encerra, eu acho que exatamente, a gente encerra aqui o trabalho. Eu queria saber se alguém quer fazer a visualização, se Eu, alguém se disponibiliza. eu até ia, amiga, mas eu não tive tempo de revisar, porque faz muito tempo que eu não faço visualização. Na, Alguém quer na, fazer uma visualizaçãozinha para nós, por favor? Eu também não sei fazer, não. Mas aí eu acabei de dizer, gente, que não precisa ter conhecimento, não, é só se abrir o conhecimento. Cadê aqui o negócio Tenho que do. abrir ainda, não abri ainda não, isso aí, viu? Ai, cadê? Ô, Fox. Ah, cadê? Tá aqui, achei. Tenho que botar lá dentro isso aqui. Deixei do lado de fora. Quem é que se prontifica a fazer? Ó, eu deixei. Dá para vocês lerem, não dá? tá assim. Dá, né? Tá. Ninguém quer fazer mesmo, gente, por É favor. que eu Por favor, pode por ler favor. fazendo, é? Pode. É, posso Pera, fazer. Posso... pode. É porque o que que eu quero pegar com vocês? Porque assim, quando a gente faz, a gente vai conectando com essas nossas energias. Entende? Sim, Então, e é muito diferente de você estar fazendo a visualização, né, de você estar sendo conduzido e de você conduzir. Porque quando sim, você conduz, você traz muita energia para aquele seu momento. O que que eu entendo? Que se eu ficar fazendo sempre, né, acaba que vocês sempre vão ter medo de fazer. Tá entendendo? Porque sim. sempre nunca vai existir o momento certo, a palavra é essa, né? Nunca vai ser aquele momento que você vai dizer assim, eu não tenho conhecimento, eu não sei como fazer. Você não precisa saber, você só precisa estar aberto. Como eu falei da moça que ela nunca leu o Cabalhon e ela deu uma definição do que é Deus de uma forma divina, por quê? Porque ela simplesmente se abriu ao conhecimento. A mesma coisa quando eu falo dessa questão da visualização. Eu posso fazer, mas eu gostaria que vocês começassem a despertar para esse novo conhecimento. Tá. Vamos começar? Vamos, sim. Peraí. Sentar confortavelmente. Que eu vou botar minha cachorra para fazer também, porque, pelo amor de Deus, ela está em cima de mim. Porque ela te ama. Ela ama essa reunião, só pode. Vamos lá. Também. Ela não é besta, hein? Sim. Vamos organizar a nossa respiração. Inspirar fundo. Segura, conta até 3. Solta, contando até 3. Novamente. Segura. Solta. Mais uma vez. Vamos começar a limpeza dos chakras. Meu chakra coronário é uma lótus de chama violeta. Meu chakra coronário é uma lótus de fogo de chama violeta. O chakra coronário é uma lótus de fogo violeta.
Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra coronário é a pureza que Deus deseja. Meu chakra terceiro olho é um olho em chama violeta. Meu chakra terceiro olho é um olho em chama violeta. Meu chakra terceiro olho é um olho em chama violeta. Meu chakra terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra terceiro olho é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é uma roda em chama violeta. Meu chakra laríngeo é uma roda em chama violeta. Meu chakra laríngeo é uma roda em chama violeta. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra laríngeo é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é um coração em chamas violetas. Meu chakra cardíaco é um coração em chamas violetas. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra cardíaco é a pureza que Deus deseja. Meu chakra plexo solar é um sol em chamas violeta. Meu chakra plexo solar é um sol em chamas violeta. Meu chakra plexo solar é um sol em chamas violeta. Meu chakra plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra plexo solar é a pureza que Deus deseja. Meu chakra abdômen é a alma em chamas violeta. Meu chakra abdômen é a alma em chamas violeta. Meu chakra abdômen é a alma em chamas violeta. Meu chakra abdômen é a pureza que Deus deseja. Meu chakra abdômen é a pureza que Deus deseja. Meu chakra abdômen é a pureza que Deus deseja. Meu chakra base é a energia atuante da chama violeta sobre todos os outros chakras. Meu chakra base é a energia atuante da chama violeta sobre todos os outros chakras. Meu chakra base é a energia atuante da chama violeta sobre todos os outros chakras. Meu chakra base é a pureza que Deus deseja. Meu chakra base é a pureza que Deus deseja. Meu chakra base é a pureza que Deus deseja. Novamente, ajustando a respiração. Inspira, segura, respira. Voltando, voltando, soltando. Pronto. Tá ótimo. Estou bem enferrujadinha, mas
Vai dar certo. É isso mesmo. Vai fazendo de pouquinho, depois vocês vão fazendo visualização, e Ai, aí foi ótimo. automaticamente vai trabalhando essa questão